Olá, vamos fazer mais um vídeo. Vou botar no fone aqui. Como estamos todos? Essa palavra que eu quero falar hoje, vocês sabem que eu já vou direto, né, no assunto, no enrolo. E essa palavra que eu quero falar hoje já tá mais de um mês, assim, remoendo em mim, remoendo. Aí eu passei pro papel, escrevi e Deus continua falando comigo, sabe? Continua falando comigo, continua falando. E ontem eu gravei um vídeo, só que não saiu o áudio, eu tava sem o fone e o áudio não saiu. Enfim, tô fazendo novamente e eu acredito que vai falar contigo também. Eu pedi a Deus para que esse vídeo chegasse somente nas pessoas que precisam ouvir essa palavra, que precisam desse renovo da parte de Deus. E eu tenho certeza que nesse momento Deus vai te encher do Espírito Santo. E fala em Efésios 6, de 10 a 20. E em Efésios a gente sabe que fala sobre, Paulo fala sobre as armaduras, especificamente nesse trecho aqui, fala sobre as armaduras de Deus. Mas todo o livro de Efésios, Paulo está ali ensinando, de acordo com o Espírito Santo, como falar, como o cristão precisa se revestir da presença do Senhor para que coisas boas, para que ele evolua, para que ele venha a ser transformado diante da presença de Deus. E vamos começar, né? O título, cada Bíblia tem um título e eu não me ligo muito em títulos, né? Que eles colocam, né? Mas eu achei até bonito, porque está escrito nessa Bíblia que eu vou ler para vocês, de uma Bíblia que é com a linguagem dos dias de hoje, é mais atual, porque eu queria que aproximasse mais, sabe, essa coisa, para a gente entender mais essa palavra de Deus. E o título é Caminhando com a Armadura de Deus. E ali já começa Deus a falar comigo, porque caminhando, nós estamos caminhando para onde? Qual é o nosso objetivo de vida? O que nós estamos fazendo? Como que a gente pode melhorar para a evolução mesmo, como pessoas, como ser humano e diante de Deus, né? E no versículo 10 começa, Paulo falando: Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Ou seja, Deus habita em nós, Deus habita em você. E há uma força dominante e abundante dentro de nós. E a gente precisa ter essa consciência e precisa deixar o Espírito Santo que habita em nós transformar e crescer essa força, para que a gente venha evoluir realmente, verdadeiramente. E aí no 10 já começou a Deus falar comigo. Essa parte que fala que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Eu achei isso muito profundo. O 11 fala: Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer salvos das táticas e das artimanhas de Satanás. Aí ele começa a ensinar o que a gente deve fazer. E eu, como uma boa pessoa que tem TDAH, já imaginei logo o que, né? A gente visualiza muito, eu já visualizei o que? Aquela armadura completa. Como nós somos soldados verdadeiros na batalha, na guerra, porque a gente está numa Matrix, mas tem um mundo espiritual. E essas armaduras que a gente tem que se revestir é para o mundo espiritual, porque Satanás está aí ao redor. Então a gente tem que estar sempre revestido. O 12. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí já abre o leque todo, né? Que a nossa luta realmente não é contra o irmão, não é contra o próximo, né? Contra o inimigo que a gente, né? Às vezes a gente tem pessoas que se acham nossos inimigos. Não é contra a nossa parentela, né? Contra as pessoas que se dizem amigas, mas contra Satanás, que usa essas pessoas para tentar nos atingir. E essa armadura que a gente tem que se revestir é da consciência e do discernimento também, para que a gente venha entender que realmente a gente precisa estar atento. Quem é o nosso verdadeiro inimigo? Não é ninguém de carne e sangue, e sim as potestades celestiais que tentam dominar esse 3D que a gente vive. 13. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus. É onde eu falei, né? Que a gente tem que eu visualizei a gente realmente revestido, né, como um soldado.
para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. Quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Porque às vezes a gente pode passar por alguma luta. O celular deu um pulo aqui, normal, né? Quando a gente fala do poder de Deus, da soberania do Senhor, e quando a gente fala do mundo espiritual, é isso que acontece. E é normal, porque a gente entende que o mundo espiritual é real. Mas voltando aqui, voltando ao raciocínio, que vou ler novamente o 13, versículo 13. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Às vezes a gente passa por lutas, a gente até vence, ou vence um pouquinho, ou passa um pouquinho, mas às vezes a gente não está de pé, a gente está ali sobrevivendo. E a gente tem que estar de pé, a gente tem que estar firme, sabendo quem é o nosso Deus, o Deus que a gente serve, o Deus que cuida da gente. Acho que ficou até mais distante agora, mas o importante é vocês entenderem e ouvirem. E o versículo 13 é um ensinamento assim primordial. Quando a gente está revestido mesmo da palavra de Deus e permanece na presença do Senhor, Deus, ele realmente, ele nos trata, ele nos muda, muda a gente, nos molda, e a gente vai estar de pé, porque Deus é um Deus que coloca a gente de pé. Toma isso para tua vida. Você está passando por alguma coisa agora, por alguma questão séria? Eu estou passando por questões sérias. Deus tem me colocado de pé, dia após dia. E é impressionante isso. É impressionante eu ver o mover de Deus e o agir de Deus na minha vida. Porque eu sou merecedora? Não, ninguém é. Mas porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso e Ele ama cuidar da gente. Vamos para o 14. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade. Isso daqui para mim é incrível. E da couraça da aprovação de Deus. O cinturão da verdade, o que significa para mim? Não lendo, tentando traduzir a palavra de Deus. Não. O que o Espírito Santo tocou no meu coração nesse momento, porque a palavra de Deus a gente sabe que é viva, eficaz, que ela se renova e se transforma a cada dia. Mas a gente sabe que Deus é verdade. A palavra de Deus é verdade. E quando a gente precisa do cinturão da verdade, a gente precisa da palavra de Deus a todo tempo. A palavra de Deus tem que estar impregnada na nossa mente, na nossa alma, no nosso ser, sabe? Essa verdade precisa estar na gente. Porque sendo assim, o que vai acontecer? Teremos a aprovação de Deus. Não é normal, não é possível que uma pessoa que entenda a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, que sabe quem é Deus, vai sair do mesmo jeito. Não tem como. A pessoa vai sair renovada, vai sair transformada, vai sair com a aprovação do Senhor para coisas grandes. Não tem como. Versículo 15. Calcem os sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem o evangelho da paz. E esses sapatos para a gente calçar e andar depressa, é andar depressa diante da presença de Deus, a caminho, em direção ao nosso Deus. E eu não estou falando de igreja, de congregação, de sair correndo, não estou falando nada disso. Eu estou falando realmente de ir na direção do Senhor. E com isso, a gente vai levar o evangelho da paz. Por quê? Todo mundo que está na presença de Deus vai sair diferente, vai sair renovado. Ninguém fica igual quando a gente entende quem é Deus, quando a gente se coloca na presença de Deus. Não tem como. A gente sai transformado. E quando a gente está transformado, a gente está numa as pessoas, né, falam, egrégora, né? Nós estamos num coletivo, numa congregação. As pessoas ao redor da gente vão ser impactadas. Não tem como. Não tem como. Pode ser que a pessoa mude? Pode ser que não mude também, mas ela vai entender que tem algo diferente acontecendo, que há uma mudança real, que vem do alto pra gente e que vai impactar todo o povo, né? E isso é lindo demais, porque Deus pensa na gente, pensa no nosso próximo também. 16. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Olha que interessante. Em cada batalha, em cada problema, em cada situação, em cada atitude, cada coisa que chegar diante de você, você vai precisar de fé. Uma fé renovada, um escudo de fé inabalável na presença de Deus. Fé move montanhas, fé transforma, a fé cura, a fé renova, a fé edifica. A fé é um escudo que Deus deu para nós,
para que a gente pode o quê? Para que a gente possa o quê? Deter as setas ardentes disparadas, lembrando sempre que é no mundo espiritual, pelo maligno contra vocês. Ou seja, o diabo vai estar sempre aí tentando. Não adianta. Desde que o mundo é mundo, desde Gênesis, desde que do Éden, que ele foi lá e tentou a Eva, ele vai tentar. E quando a gente está revestido e tem aquele escudo ao nosso redor todo, de fé, sabendo quem é o nosso Deus, não adianta, não tem para ninguém. Eu acho linda essa passagem. O 18 agora. É o 18? Não, é o 17. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação é o que Deus já vai colocar na nossa cabeça, protegendo a gente, cuidando da gente. E tá tudo interligado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso Senhor, que é a nossa espada, que é a nossa palavra, que é a nossa verdade. Pode ver que tá tudo interligado. E é muito linda a palavra de Deus. A Bíblia toda é assim, ela tá interligada, né? E ela vai se encaixando, sabe? Igual quebra-cabeça mesmo. Eu acho isso incrível. 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Isso é incrível, porque Deus fala, vai para a porta, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e que no secreto Deus te escuta, né? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. E aqui Paulo fala de uma coisa que é um mandamento, né? Ame a Deus acima de todas as coisas, né? E ame ao teu próximo como a ti mesmo. E quando a gente se reveste, quando a gente está edificado na presença de Deus, na verdade de Deus, na palavra de Deus, quando a gente está transformado e renovado, o que falta pra gente? Oração, que a gente tem que orar, a gente tem que estar em... A oração é o quê? Tá em ligação o tempo todo com Deus. Tá em contato direto. Por isso que ele fala, orem no Espírito, ou seja, você não precisa nem falar, é no Espírito, porque Deus está ali, está aqui dentro da gente. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Suplique, peça, agradeça, glorifique, louve, peça, fale com o teu Pai. E fiquem alertas, não desanimem. Ou seja, o mundo vai vir para te desanimar. O inimigo das nossas almas vai vir para tentar nos abater e nos desanimar, usando as pessoas, principalmente aquelas que a gente mais ama. E continue orando fervorosamente. Então a gente entende aqui que a chave é a oração. Não adianta. A chave é a oração. É o poder da nossa mente renovando em oração a Deus. Não adianta. Por todos os cristãos em toda parte. E aqui é lindo, porque Deus ele quer tocar na gente, mas ele quer também que a gente seja usado para o nosso próximo. Porque nós vivemos num mundo que a gente tem que pensar no próximo. E a gente está vendo como que o mundo está, porque as pessoas estão individualistas. Está cada um pensando somente em si. E a palavra de Deus é tão linda, eu fico tão impactada, tão apaixonada pela palavra de Deus, porque ela se renova literalmente. Ela se renova, ela se completa, ela fala com a gente, ela fala no detalhe. E Paulo foi um homem que, eu acho que de 50 e poucos livros, né, deixa eu até ver aqui que eu dei uma anotada, ele foi o homem que, assim, que ele perseguia o povo cristão. Ele era o cara que, ele amava a palavra de Deus, mas ele achava que que Jesus estava vindo contra a palavra de Deus, e o Senhor foi e tocou nele. E depois que tocou, ele foi transformado, sabe? Isso é lindo. Eu só queria, que eu achei interessante quando eu fiz a pesquisa, que 20 e poucos livros ele que escreveu. Então, assim, como ele era um homem muito culto, muito inteligente, Deus ainda usou ele. E Deus vai te usar naquilo que você é bom, sabe? Deus usou Paulo para pregar o evangelho, para ganhar almas, para escrever livros, para deixar aqui para a gente conversar hoje. Transformou esse homem de uma maneira sobrenatural e usou para o coletivo ao redor dele. E Deus faz isso com a gente também. Usa os nossos dons para que a gente possa ser bênção na vida de outras pessoas, que o objetivo maior é esse. Deus é amor.
Então quem ama se preocupa, quem ama cuida, quem ama tá ali junto. E recebe essa palavra hoje, sabe? Deus falou comigo. Você pode ver que cada versículo, Deus fala de uma maneira profunda. Deus fala com a gente de uma maneira assim, faz isso, faz aquilo, vai por ali, faz assim. Tenta viver na verdade, tenta viver sem mentiras. Eu não compactuo com mentiras. Eu sou o teu Deus, o Deus da verdade. Fala comigo, fica o tempo todo comigo em oração. Me suplica, eu tô aqui, eu tô contigo. E assim, Deus é vivo, Deus é Deus, Deus é real. Então quando a gente entende isso, quando a gente toma posse dessa verdade, não tem pra ninguém. Pode vir luta, pode vir Satanás, pode vir o que for nosso derredor. O celular pode cair, pode acontecer o que for. Mas a gente sabe quem é o Deus que a gente serve. Que mesmo com problemas, mesmo com os nossos pecados, com as nossas falhas, porque a gente também não tem que jogar para o outro, a gente tem que assumir nossos erros. E a gente tem que entender que Deus é bom, que Deus é soberano, que Deus faz coisas maravilhosas e impossíveis ao nosso favor. Tome posse, tudo já está aí diante da gente. Deus quer dar o melhor e o maior pra gente. É só a gente tomar posse. É só a gente querer viver isso. E eu tô muito feliz por estar voltando, fazendo vídeos, porque eu tava parada, não tava conseguindo gravar. E eu falei assim, não, ontem eu tentei, não consegui. Falei assim, não, hoje eu vou parar. Tem um monte de coisa para fazer hoje, mas eu falei assim, não, eu vou parar para fazer o vídeo, porque eu preciso falar da palavra do meu Deus. Eu preciso falar para as pessoas certas que vai chegar esse vídeo, que Deus está contigo, que suplica a Ele, clama a Ele, se reveste da armadura dele, porque Ele é Deus. E o celular já está querendo